Oi, pessoal! Agora a gente vai falar na resolução dos métodos da soma e da substituição. Então, eu vou começar falando sobre a soma, tá? Então, eu trago para vocês o exemplo que eu citei na gravação anterior, né? Quando eu cito para vocês que existem dois métodos para solucionar um sistema de equações e a gente vai começar pelo método da soma. Então, eu tenho aí a equação x mais y igual a 8 e x menos y igual a 2. Vocês observem que, para ficar mais claro, para a gente entender melhor a resolução, eu estou acrescentando, né, na cor verde, os coeficientes que acompanham as variáveis. Sempre que não aparecer acompanhando uma letra, um número, é porque ele vale 1. Tá? Então, como vocês estão observando, não tinha nenhum número acompanhando aí o x e o y, então eu acrescentei o 1, tá bom? Então, vocês vão observar que, no caso da variável y, eu tenho um 1 positivo e eu tenho também um 1 negativo. E aí, vocês vão observar que quando a gente soma esse mais 1 e o menos 1, o resultado dessa soma é igual a 0. Então, vocês percebam que eu eliminei a variável y. E aí, eliminando a variável y, a gente vai trabalhar com apenas uma variável, nesse caso, o x. Agora, eu preciso determinar qual é o valor de x, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente chama de isolar. Para eu isolar o x, isolar é deixar ele sozinho, né? Para eu isolar o x, o que eu tenho que fazer? Tirar esse 2 que está acompanhando, né? Porque percebam que eu fiz uma soma, 1 mais 1, 2. Então, ficou 2x igual a 10. Para eu determinar o valor do x, eu preciso tirar esse 2 que está acompanhando o x. Eu preciso deixar o x sozinho. Então, o que eu tenho que fazer? Para eu tirar esse 2, eu vou dividir toda a minha equação por 2, tá? Sempre eu vou fazer isso com quem está acompanhando o x, o coeficiente que acompanha o x. Então, no caso, ele sendo 2, eu vou dividir por 2. Se ele fosse qualquer outro número, eu teria que dividir a equação inteira por esse número. Sempre o número que acompanha a variável, ok? Então, olha só, 2 dividido por 2 é igual a 1, certo? 5 dividido por 2 é igual a 10, 10 dividido por 2 é igual a 5, tá? Então, nesse caso, o que a gente conseguiu? Determinar qual é o valor de x, tá? Então, achei o valor do x. O que eu vou fazer? Eu vou voltar para o meu sistema e vou escolher qualquer uma das duas equações. Então, nesse caso, vocês percebam pela setinha que eu fiz que eu escolhi a primeira equação. Poderia ter escolhido a segunda? Poderia. O valor tem que ser o mesmo, tá? Que isso fique bem claro. Independente de qual equação eu escolha, o valor tem que ser o mesmo, o resultado final tem que ser o mesmo. Eu escolhi, então, a primeira equação. X mais y igual a 8. Então, o que eu fiz, ó? Lá onde aparece o x, eu não determinei que ele vale 5. Então, eu vou substituir no lugar do x. Então, vai ficar 1 vezes 5 mais 1 vezes o y é igual a 8. Ok? Então, 1 vezes 5, 5. Então, aqui embaixo, vocês estão vendo que já está aparecendo, né? O resultado da multiplicação. 1 vezes y é y e igual a 8. Para eu poder isolar o y, né, que é o meu próximo passo, o que eu tenho que fazer? Eliminar o 5. Então, o que eu faço para eliminar o 5? Eu vou acrescentar o menos 5. Ah, professora, mas pode fazer isso? Pode, desde que eu faça dos dois lados da igualdade. Se eu fizer apenas de um lado, eu estou alterando a minha equação e, consequentemente, eu vou alterar também o resultado final. Então, tudo que eu fizer no primeiro lado da igualdade, que nós chamamos de membro, primeiro membro, eu tenho que fazer igualmente no segundo membro, tá? Então, quando eu acrescento menos 5,
eu tenho que acrescentar ele dos dois lados. Ah, mas por que a professora escolheu o menos 5? Não foi uma questão de escolha. Eu não preciso eliminar o 5. Então, qual é o valor que eu tenho que somar com 5 positivo para que ele dê 0? O 5 negativo. Tá? Então, não é bem uma questão de escolha, não escolhi o 5. Tem que ser o 5, porque o meu objetivo é eliminar o 5 positivo. Então, para eu eliminar o 5 positivo, eu preciso utilizar o 5 negativo. Feito isso, vocês vão perceber, ó, eu tenho 5, eu devo 5, eu elimino, dá 0. Então, vai sobrar quem do primeiro membro? Apenas o y. Eu vou fazer a mesma conta, o mesmo cálculo do segundo lado. Eu tenho 8, eu devo 5, sobra quem? 3. Então, eu posso dizer que 5 e 3, 5 para x e 3 para y, são as raízes do meu sistema de equações. O que é uma raiz? São valores que satisfazem essa igualdade, tá? Então, se eu voltar lá em cima, x mais y, então 5 mais 3 é igual a 8. Sim, tá certo. Se eu voltar na segunda equação, 5 menos 3 é igual a 2. Sim, então 5 e 3 são realmente as raízes da minha equação, tá? Então, esse método, ele é chamado de método da adição. Então, eu vou utilizar esse método todas as vezes que eu tiver uma das duas variáveis com o mesmo coeficiente e com sinais contrários. O meu objetivo é eliminar essa variável e trabalhar com apenas uma das duas variáveis, tá? Até a próxima.